Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou diretora política do CAEPS, o Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia do Mackenzie. Bom, a gente criou esse canal basicamente para postar os nossos eventos, né? São eventos que a gente já fazia presencialmente antes da pandemia de coronavírus e que a gente teve que adaptar agora para o meio virtual, né? Desde o início do ano. Então a gente fez lives, a gente fez palestras e alguns desses eventos ficaram gravados. Então a gente vai postar aqui nesse canal para que atinja mais pessoas, né? Para que outras pessoas possam vir somar também e nesse debate com a gente, que possam vir trazer suas opiniões, enfim. Espero que vocês gostem. Nesse primeiro vídeo, a gente trouxe um professor, né, nosso professor de Sociologia do Mackenzie, Felipe Correia, e ele veio falar um pouco sobre o atual panorama político brasileiro, né? Então, o que aconteceu durante essa pandemia de coronavírus na política, o que não deveria ter acontecido o que aconteceu, o que deveria que não aconteceu. A gente fez um evento com ele numa outra plataforma e esse evento ficou gravado e nós vamos postar aqui para que mais pessoas possam ver, né? Fiquem ligados aqui no nosso canal, né? Curtam esse vídeo, se inscrevam se quiserem, comentem aqui o que vocês acharam, para que a gente consiga trazer bastante conteúdo aqui que vocês também gostem e que vocês se interessam, né? Então a gente quer ouvir a opinião de quem assiste nossos vídeos, a gente quer ouvir críticas, a gente quer ouvir sugestões. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho um pouco mais de perto, sigam a gente no Instagram. Eu vou colocar ele aqui na tela, mas é @caepse. E sobre esse primeiro vídeo, né, essa primeira palestra, a gente teve um pequeno problema técnico no início, então o iniciozinho dela cortou, mas é pouquíssimo tempo. Ainda assim, não se perde nada do evento, né? Foi um evento muito rico, um evento que a gente pôde trocar bastante com o professor e também entre os alunos. Então é isso, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, contatem a gente pelo Instagram e até o próximo vídeo e tchau! E da B, que foi divulgado pela BBC, né, e mostra que, de fato, né, a maneira como os países têm conduzido a pandemia vem tendo efeitos mais ou menos positivos e, portanto, nós podemos dizer que, ao contrário, né, do que manifestou grande parte da população nessa última pesquisa, né, que não atribuía culpa desses números ao governo federal, podemos dizer que sim, a maneira como o Brasil escolheu tratar teve uma incidência muito importante no número de mortos aqui no nosso país. Esse número poderia ser metade, poderia ser um terço, a tomar por base essa comparação com a América do Sul. Um outro elemento importante, né, e complicador nesse contexto foram as propostas de auxílio, né, em geral muito ruins, né. Vamos lembrar como é que foi a trajetória disso, né? O Ministério da Economia sugeriu, né, no começo, 4 meses sem salário e sem demissão para todo mundo, ou seja, a gente ia poder ser afastado dos nossos empregos, não ia receber fundo de garantia, multa, nem seguro-desemprego, nada disso, e também não ia receber o salário, né? Depois essa proposta se transformou em R$ 200, que foi a proposta do Paulo Guedes e o próprio Ministério da Economia. O Congresso entrou numa briga significativa, conseguiu passar isso para 500, e o governo, né, para tentar minimizar o impacto dessa derrota, colocou em R$ 600, né? Um auxílio que, se por um lado, né, é bastante limitado, né, ou seja, imaginem vocês uma família vivendo com R$ 600 ao mês, né? Isso definitivamente está longe de ser qualquer coisa dentro do aceitável, né? Por outro lado, a gente tem uma realidade no Brasil que é duríssima, né? Tem um outro dado de um estudo feito pelo próprio Ministério da Economia que é de arrepiar os cabelos, né? E ajuda a explicar um pouco esse apoio do Bolsonaro. Imaginem vocês que 72% das pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial, antes de receber o auxílio, ganhavam menos de R$ 89 por pessoa, por família. Tá? Então, a gente tinha famílias ali com uma ou duas pessoas recebendo até R$ 89 por mês e que, de um momento para o outro, passaram a receber 600, algo que, sem dúvida,
né, para essas famílias é algo muito positivo, e apesar desses R$ 600 ser um valor irrisório, né, para muita gente isso faz toda a diferença do mundo, né? Não precisamos lembrar também da quantidade de pessoas que não conseguiu receber, porque não se enquadrou nos critérios, e isso contribuiu diretamente com essa saída forçada de parte importante da população, né? Ou seja, essa ideia das pessoas estarem nas ruas não é simplesmente o caso de culpar essas pessoas, né? Essas pessoas, na maioria dos casos, foram levadas, né, a ter de trabalhar na medida em que ou não conseguiram o auxílio, ou o auxílio não foi suficiente para suprir, né, as suas necessidades mínimas, né? A gente vê que outros países que conseguiram trabalhar com lockdown, né, com mais sucesso foram países que criaram as condições para que as pessoas pudessem permanecer em suas casas, né? Por outro lado, né, o governo foi muitíssimo generoso com os bancos, né? Se vocês leram as notícias, vocês devem ter visto que uma semana depois do início da pandemia, o governo liberou 1,2 trilhão de reais para os bancos, sem qualquer tipo de contrapartida, né? Ou seja, não é, olha, eu vou te liberar esse dinheiro, mas você vai ter que emprestar com um juro baixo, eu vou liberar esse dinheiro para você, mas você não pode demitir os seus funcionários, eu vou emprestar esse dinheiro para você, mas você não pode especular com esse dinheiro, né? Não colocou nenhuma contrapartida, e o que a gente viu de lá para cá foi um movimento exatamente contrário dos bancos, né? Os juros aumentaram, né? O crédito foi mais restrito, ou seja, em vez de ter dinheiro e liberar esse dinheiro para mais gente, né, houve uma restrição do crédito. E para vocês terem uma ideia, né, talvez a família de vocês tenha gente nessa circunstância, né, na minha tem, segundo uma pesquisa do Sebrae e da FGV, 9 em cada 10 pequenas empresas, né, que tentaram acessar esse crédito dos bancos para passar esse momento de apuro não conseguiram. Tá? 90% dessas pequenas empresas não conseguiram ter acesso a esse crédito. Não é porque faltava crédito, mas porque o conjunto de exigências colocado pelo governo foi um conjunto muito além do que essas empresas conseguiam oferecer, né? E com tudo isso, né, ainda se criou essa falsa dicotomia de saúde ou economia, né? Aquela discussão no início da pandemia que vocês devem se lembrar, que não tem absolutamente significado nenhum, né? Não era uma escolha entre saúde ou economia, mas, né, um planejamento, uma saída estratégica que pudesse trabalhar saúde e economia. Né? A gente acabou fazendo nem uma coisa nem outra, e com isso a gente postergou o retorno da economia como a gente vê nesse momento, né? Ou seja, as pessoas estão saindo, o comércio está aberto, mas definitivamente não há retorno da economia. E eu vou falar um pouco agora sobre a crise econômica, tá bom? Tá dando para entender aí, pessoal, para escutar? Legal. Crise econômica, gente. Primeira coisa é desmentir um boato, né, que vem sendo circulado aí, inclusive pelo Ministério da Economia, de que o Brasil estava decolando antes da pandemia, né? Isso não é verdade. O Brasil já vinha em crise antes da pandemia, e alguns exemplos disso, né, são, por exemplo, o nosso PIB, que segundo, né, a própria Getúlio Vargas, já vinha em queda de 1,5% entre janeiro e março desse nosso ano aqui. Um outro indicador importantíssimo é que, se vocês estão lembrados, né, foi vendido para a população que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência geraria empregos e etc. Né? Quando a gente vai observar os resultados de emprego e de informalidade, precarização do trabalho dos últimos anos, a gente vê que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, apesar de terem atentado duramente contra direitos históricos, né, conquistados pelos trabalhadores, não geraram empregos
e precarizaram o trabalho. Tá? Segundo o IBGE, desde 2017, portanto, já 2017, 18, 19, esse começo de 20, a nossa taxa de desemprego está se mantendo entre 11% e 13% da população. Um outro aspecto importante é que a informalidade tem crescido, como vocês devem estar ouvindo, né? Esses empregos sem vínculo trabalhista, que hoje já são a realidade de mais de 40% da nossa população, também segundo o IBGE. E um terceiro dado preocupante é um endividamento enorme das famílias. Né? Nós temos, segundo o SPC, mais de 60 milhões de pessoas, vamos lembrar, né? O Brasil é um país que tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas, a população economicamente ativa de 110 milhões de pessoas, desses 110, 60 estão endividados com o nome sujo no SPC, né? De maneira que vem tendo aí dificuldades para, inclusive, contrair dívida e outras medidas que poderiam ajudar nesse momento de pandemia. Né? A pandemia vem se somar a esse quadro, afeta enormemente a economia, e esse tratamento completamente inadequado que a gente tem visto no Brasil piora o quadro. Né? Vocês já devem ter ouvido estimativas que não são nada animadoras, né? De que provavelmente vai haver uma queda anual do PIB entre 8% e 11%, né? Uma crise enorme do ponto de vista econômico. E o que significa isso para vocês entenderem, gente? Eu, em geral, trabalho, quem foi meu aluno aí nos últimos anos deve ter visto, né? A gente tem que pensar a economia do ponto de vista da riqueza, né? Quando a gente fala em redução do PIB, significa que o bolo, né, como em geral as pessoas usam aí na discussão econômica, ele vai ser menor do que o bolo que a gente tem agora, levando em conta que a nossa população ela cresce permanentemente. Né? Então, o bolo vai estar menor. Isso que significa essa redução no PIB. Agora, vejam um fator mais complicado ainda. Né? Ao mesmo tempo, entre março e junho desse ano, isso é um estudo da Oxfam, tá? Ou seja, nesse início de ano, já no contexto de pandemia, as fortunas dos 42 super ricos brasileiros, tá? São os grandes bilionários brasileiros, essas 42 pessoas aumentaram as suas fortunas de 123 bilhões de dólares para 157 bilhões de dólares. Ou seja, nesses meses de pandemia, 40 né, a sua lucratividade, não existe mágica. É óbvio, né, que pobres e a classe média vão ter uma piora muito significativa na sua condição econômica no próximo período. Né? É de se esperar aumento no desemprego, maior endividamento, maior precarização, né, somado aí a esse quadro das demissões na pandemia, as inúmeras falências que vêm acontecendo, reduções de salário que agora têm sido permitidas legalmente e outros fatores desse tipo. A questão se complica ainda mais quando nós olhamos para as relações exteriores. Né? Falei disso na minha última atividade com o centro acadêmico. O Brasil escolheu uma política de relações exteriores um pouco peculiar, digamos assim, né? Muito rara em qualquer outro país, que foi não só um alinhamento com os Estados Unidos, que isso é mais comum, mas o alinhamento com um governo. Né? O Bolsonaro se alinhou ao governo Trump, não se aliou sequer aos Estados Unidos. Né? E a gente viu, desde o início do seu governo, esse movimento que, apesar de se chamar patriota, né, nada mais é do que um movimento de entrega das riquezas nacionais aos Estados Unidos. Né? Nós tivemos vários exemplos, né? Entrega de trigo, entrega de combustível, essa ideia de retirar visto dos norte-americanos para ingressar no Brasil, essa ideia de ceder a base de Alcântara para os norte-americanos,
E quando a gente observa, né, essa relação, a gente não identifica praticamente nada recebido em troca, né? Ou seja, a gente entregou combustível. Hoje, eu não vou entrar muito profundamente nessa questão, né? Mas, por exemplo, a nossa produção de combustível ela está ociosa, né, em mais ou menos 30%. A gente poderia aumentar a nossa capacidade de produção, a gente teria condições de refinar esse combustível aqui no Brasil e a gente está cedendo isso, né, para outras empresas e está, dentre elas, né, muitas que estão se beneficiando disso, norte-americanas, né? A gente não cobra o visto dos norte-americanos para entrar no Brasil e a gente é cobrado, né, desses vistos para entrar ali. A gente cedeu, né, essa base extremamente importante do ponto de vista estratégico de Alcântara e assumiu uma posição de que nós não temos mais autonomia sobre um território que está dentro do próprio Brasil, né? E, além disso, né, com esse alinhamento acrítico ao Trump, a gente encontrou problemas, né, não só com a China, né, do ponto de vista daquelas questões que envolveram Weintraub e outros, né, e outras questões comerciais com outros países, mas um risco enorme que se coloca, que é o da não reeleição do Trump, e que vai deixar o Brasil numa posição ainda mais complicada, né? É óbvio que eu julgo como algo que é positivo, essa não reeleição do Trump, mas não há dúvida de que isso, entrando um democrata no poder, isso tende a piorar as coisas do ponto de vista econômico aqui para o Brasil, né? Em suma, essa pandemia, ela mostra o mito neoliberal, ela deixa isso evidente, né? Essa ideia do livre mercado que na crise corre lá no Estado pedindo pelo amor de Deus, né, para o Estado subsidiar e garantir que essas empresas não quebrem, né? Um Estado que, diferente daquela máquina burocrática, né, que é muito pouco eficaz, vem sendo muito eficaz para transferir renda, né, dos trabalhadores mais pobres e da classe média para os ricos, né? Quando a gente olha os impostos brasileiros, a gente já falou disso em outras ocasiões, são impostos regressivos, né? Proporcionalmente, pobres no Brasil pagam muito mais impostos do que os ricos, né? E não é à toa que na discussão de reforma tributária ou reforma administrativa que se faz nesse momento, existe toda uma discussão aí para simplificar os impostos brasileiros, mas não há absolutamente nada que toque nesse aspecto regressivo da carga tributária brasileira, né? Enfim, há uma crise no governo do ponto de vista econômico, que é a continuidade da bandeira do Guedes, por um lado, esse neoliberalismo que beira o fanatismo, né, da escola de Chicago, que já foi posto em xeque, inclusive, pelos grandes nomes do neoliberalismo no mundo, depois da crise de 2008, e o que o governo vem descobrindo na prática, que é esse Estado mais keynesiano, mais interventor, né, e essa ideia agora do auxílio emergencial mostra exatamente isso, e isso se transforma numa crise. Vocês já devem ter visto, né, o abandono aí de certos membros da equipe do Guedes, e o próprio Guedes ali colocando em xeque que se o governo Bolsonaro seguir por esse caminho mais de intervenção do Estado na economia, Guedes e sua turma possivelmente saem do governo. E falo agora desse terceiro aspecto, que é a crise política e ética que se soma a essas duas, tá bom? Bom, como se não bastasse, né, essas crises sanitária e econômica, nós temos aí como pano de fundo uma crise política e ética, né? Em primeiro lugar, um fortalecimento das posições autoritárias que se manifestam de maneira coletiva e pública, né? Então, a gente fez essa discussão em alguns momentos. O Brasil nunca lidou de maneira adequada com esse passado autoritário, seja o nosso passado
escravocrata, né, a nossa sociedade colonial, e que vai ter um efeito importantíssimo aí no presente, né? O Brasil continua uma sociedade racista, escravocrata, é uma sociedade que trata muito mal questões vinculadas à desigualdade e outros temas, e também regime militar e experiências autoritárias mais recentes, né? Então, isso estava dissipado na sociedade, e nos últimos anos isso vem encontrando espaço para uma manifestação pública, uma manifestação organizada, com um diálogo não só dentro do país, mas também com outros países, e a extrema-direita mundialmente vem se desenvolvendo nessa esteira, e isso se manifesta também aqui no Brasil, com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, e essa extrema-direita, que a gente poderia chamar de neofascista, que tem se desenvolvido no nosso país, né? Dentre outros aspectos, nós notamos o crescimento do fundamentalismo religioso, né? É óbvio que isso não pode ser colocado como algo de todas as religiões, mas não há dúvida de que, em especial, né, as expressões neopentecostais e algumas outras expressões do mundo evangélico e também do mundo católico vem caminhando nessa direção do fundamentalismo religioso. Eu acho que esse episódio da menina, né, que foi estuprada e teve essa polêmica em torno do aborto aí no final de semana, né, mostrou como é que esse fundamentalismo religioso tem se manifestado concretamente. A gente pode discutir isso se vocês tiverem interesse. Um outro aspecto que são essas posturas anticientíficas, né, se manifestando de maneira mais evidente, nessas coisas que uns anos atrás a gente via nos Estados Unidos, né, pessoas contra vacinas, teorias da conspiração, né, de que tomar uma vacina da China significa implantar um chip no corpo e etc., né, somado a esse conjunto de notícias falsas, né, não só que são notícias enviesadas, mas fatos inventados, uma máquina de propaganda importante, né, conforme vão mostrando as investigações cada vez mais evidente, né, de que possui uma participação, né, do próprio governo nisso, caracteriza, né, esse momento que a gente vive de fortalecimento autoritário, né. Eu sugeriria às pessoas que tiverem interesse que lessem um livro bem interessante do Jason Stanley, chama Como Funciona o Fascismo, foi publicado aqui no Brasil pela LPM, e se vocês quiserem, tem também um vídeo muito interessante de uma entrevista que o Átila Yamarino fez com eles. Ele colocou a entrevista legendada e a entrevista dublada na internet, e vocês vão poder entender um pouco o que é o fascismo, e eles discutem, né, até que ponto a gente pode ou não caracterizar grupos, setores, sociedades como fascistas. Eu indicaria para vocês esse material, que é bem interessante. Nós temos também se manifestando nesse contexto de crise política, né, essa corrupção da família Bolsonaro, que tem se tornado cada vez mais evidente, e as investigações vão se aproximando, né? Tem 2 casos gritantes aí, que são as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, né? A gente ouve falar, não sei se todo mundo sabe o que significa. Basicamente, ele é acusado, né, com robustas provas, né, de possuir uma série de funcionários fantasma que recebiam, não trabalhavam e devolviam grande parte desse dinheiro para ele, né? O Queiroz era o operador desse movimento. E o segundo caso, com muito problema para a família Bolsonaro, é esse caso das fake news, gabinete do ódio e etc., e a investigação desses processos, somado a outros de envolvimento com milícias e outras coisas mais, né? Ou seja, isso traz uma crise importante, né? Grande parte daqueles movimentos de uma posição do Bolsonaro de muito ataque, né, no momento anterior a esse, no meu ponto de vista, tem a ver com esse medo, né, dessas investigações que se aproximam. E, dentre outras coisas, né, essas investigações
e a própria maneira como a política vem sendo conduzida tem gerado também outros conflitos, né? Um deles entre o executivo, ou seja, basicamente governo federal Bolsonaro, militares que estão no governo, contra o judiciário e o legislativo, né? Então a gente viu essa tensão chegar em picos, aí atingir certos picos. Vocês devem ter lido aquela matéria da revista Piauí, né, que retrata ali com base em diferentes fontes, né, aquela conversa em que o Bolsonaro assume abertamente a vontade, né, de dar um golpe, né, e de retirar militarmente os ministros do Supremo Federal, ou seja, aquele conflito ali de fato chegou a consequências muito avançadas, né, do ponto de vista do conflito, e para se segurar no poder, né, o Bolsonaro vai para o acordo com o chamado Centrão, aquele setor, né, que desde a reabertura política do Brasil pós-ditadura ele governa com quem tiver no poder, né, é isso que em geral se chama do toma lá, dá cá, e é exatamente com esse Centrão que o governo compra por meio de emendas parlamentares que ele vai se aliar para tentar se manter no poder e evitar um processo de impeachment. Né? A gente pode discutir isso, mas um dos motivos, né, desses inúmeros pedidos de impeachment que chegaram a não terem sido abertos é porque se sabe que ali dentro, né, da Câmara não há quórum para que o impeachment seja aprovado. Né? O governo nutre um certo apoio popular, né? Até algum tempo atrás, até uns 15, 20 dias atrás, em torno de 30%. Um terço da sociedade brasileira apoiava o governo, 2/3 eram contrários. E aí saiu essa última pesquisa, né, do Datafolha mostrando um certo aumento de apoio ao governo. E quando a gente lê esse estudo, em grande medida, né, isso pode ser explicado com essa questão do auxílio emergencial que eu mencionei para vocês. A gente pode conversar disso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. A oposição, por outro lado, tem se colocado de maneira muito limitada. Tá? A gente vive ainda os efeitos da disputa do antipetismo contra o petismo, ou seja, essa disputa que estava colocada desde 2014, ela continua ainda pautando, né, a disputa política, e os efeitos do petismo se fazem sentir, né, de maneira inclusive negativa na esquerda, né, e a gente pode discutir também essa crise, mas a esquerda e a oposição em geral não consegue se desvencilhar dessa hegemonia do petismo, né, que inclui, dentre outras coisas, esse distanciamento enorme, né, dos setores populares, dificuldades com as novas tecnologias e limites no seu próprio modelo, né, de política e de enfrentamento, esse modelo dos grandes líderes, do foco nas disputas eleitorais, uma moderação enorme do ponto de vista político, né? Já falei isso diversas vezes, não se trata de uma disputa de extrema esquerda contra a extrema direita, mas sim de uma disputa, né, de uma extrema direita cada vez mais crescente, né, com uma esquerda muitíssimo moderada, né, que em alguns critérios, mesmo de uma perspectiva de esquerda, aí, tem limitações enormes. Né? E, finalmente, quando a gente tenta pensar os cenários que estão pela frente, né, sem dúvida é um contexto de muita dificuldade, mas não é um contexto de desânimo completo, porque a realidade política ela se modifica, né, algumas vezes com muita rapidez, e é isso que impede grandes previsões de longo prazo. Né? De qualquer forma, a gente pode falar um pouco em cenários. Né? A gente tem um cenário que, do meu ponto de vista, nesse momento, é um cenário com um pouco mais de probabilidade, que é de o Bolsonaro e o seu governo continuarem até o ano de 2022, né, com algumas questões em aberto. Né. Teremos tentativas de endurecimento do regime por parte do governo federal, né, teremos algum tipo de tentativa de fechamento do regime. Né. Nesse momento, Bolsonaro, na minha interpretação, deu um passo atrás e recuou.
né, avançará em algum momento no próximo período? Né, uma questão importante. As políticas neoliberais serão mantidas? E aqui tem uma questão importante. Até que ponto, se essas políticas neoliberais não forem mantidas, e se Guedes e a sua equipe deixarem o governo Bolsonaro, se as grandes elites do Brasil continuarão apoiando o governo Bolsonaro? Qual será o resultado das investigações? Né? Avançarão ou não? Em que medida Bolsonaro continuará a fazer parte do bolsonarismo? Porque aqui tem uma outra coisa importante. Do meu ponto de vista, na análise que eu faço da realidade, o bolsonarismo se tornou algo muito maior que o Bolsonaro. Eu acho que ele não depende mais do Bolsonaro para funcionar. Se por acaso o Bolsonaro esgotar, né, a sua capacidade política num curto prazo, eu imagino que o bolsonarismo permanece e vai escolher outras figuras aí para lhe representar. Né? Qual vai ser a capacidade de mobilização da oposição pós-pandemia? Né? Eu vejo que também há uma outra força importante em jogo, que é essa força da centro-direita, tá, liberal, que está tentando se recuperar do baque do último período. Né? Vamos lembrar, esse processo todo se inicia em 2014, né, quando o Aécio contesta o resultado das eleições, e numa tentativa de minar, né, o petismo para que o tucanato pudesse vir à tona novamente. Né, eu costumo brincar na metáfora, né, eles puseram fogo no mato e a primeira casa a queimar foi a deles. Né? Ou seja, tiveram um prejuízo enorme, e aqui estou falando do PSDB e essa centro-direita, né, grande parte do lavajatismo que não se tornou bolsonarista, e esse é um momento em que esse setor vai tentar ajustar esse resultado inesperado, né, para aquelas atitudes todas de impeachment, de contestação de eleições e etc. Né? Eles colocaram esse questionamento, construíram esse antipetismo e depois acabaram jogando todos os seus esforços para o Bolsonaro. Esse setor agora vai tentar se recolocar na política e esse é um conflito central no momento que nós estamos e no próximo período. Esse conflito intradireita entre o bolsonarismo, né, mais à direita, e o lavajatismo tucano aí, com Moro e outros que, independente do perfil autoritário, têm tentado se diferenciar e esse conflito vai ser muito importante no próximo período e também nas próximas eleições. Né? A gente sabe que a elite brasileira tinha preferência por esse setor, né, da centro-direita, esse setor lavajatista que não virou bolsonarista, né, mas graças a esse alinhamento do Bolsonaro ao liberalismo por meio do Guedes, aceitaram, né, depois de verem que os outros candidatos ali não tinham grandes condições, passaram a trabalhar com aquele, se não tem tu, né, vai tu mesmo. E, portanto, esse setor vem representado aí no próximo período com Sérgio Moro, com Dória, com Huck, com outros que vão compor, do ponto de vista das grandes figuras aí desse setor, que é um setor relevante da política brasileira e que ficou colocado para trás aí no próximo período. Né? O papel da oposição é incerto, né? Há, sem dúvida, um conjunto de possibilidades, em especial, né, com essas construções que rompem com os elementos mais moderados do meu ponto de vista, mas há também limites muito significativos que têm se mostrado aí na prática no último período. E um cenário que eu acho que nesse momento é o menos provável, que seria a saída do presidente, e aí uma série de dúvidas se abrindo, né? Fica Mourão, não fica, a chapa vai ser cassada, haverá novas eleições, né? Como é que isso vai se colocar? Então, eu creio que esses elementos podem dar uma certa noção do que está em jogo nesse momento que a gente está passando aqui no Brasil, e eu finalizo e abro para intervenções, perguntas ou questionamentos aí do público nesses próximos minutos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Felipe.
Já tem gente levantando a mão aqui. Eu vou tirar uma dúvida minha e depois eu começo a chamar o pessoal. Tá bom. Eu ouvi, você falou sobre o bolsonarismo ser algo muito maior do que o Bolsonaro, né? E eu ouvi muita gente falando que isso pode ser visto como algo cíclico, talvez, na política brasileira, né? Essa ascensão de políticas de extrema direita e tudo mais. O que você tem para comentar sobre isso, assim, sobre talvez isso ser cíclico? Eu não gosto muito, Vitória, de aplicar fórmulas na história, sabe? Então, às vezes, a história é pendular, vai e volta, a história é cíclica. Eu acho que essas fórmulas, elas tiram uma característica da história que é esse dinamismo que caminha para qualquer lado, né? Então, eu prefiro uma interpretação que a gente vive o resultado de uma correlação de forças, né? Que às vezes essa correlação está para um lado, às vezes está para o outro. De fato, ela vai mais à esquerda, ela vai mais à direita, mas o que eu estou dizendo é que quando a gente fala que é cíclico, está subentendido que, por exemplo, a gente está vivendo um momento conservador, em algum momento vai chegar um momento mais progressista. E isso não é verdade se não houver força para tanto, né? Então, eu prefiro entender que, como eu interpreto, né, a história recente do Brasil, né? Eu entendo que o fim da ditadura colocou uma derrota para esse setor, não só militar, mas autoritário, muito significativo, a ponto daquela vitória ter se enraizado nas instituições e ter se enraizado, inclusive, nos hábitos e nos costumes, que era aquilo que os mais velhos aí vão lembrar, eu me lembro muito disso, de que tinha algumas questões que você podia falar em casa, você podia comentar com os teus filhos, mas você nunca falava isso publicamente. Sei lá, 10 anos atrás era impossível de se pensar que alguém iria na rua pedir ditadura militar. Você podia até ouvir em casa, sabe, o teu tio falando, qualquer coisa, mas ninguém tinha coragem, né, de ir na rua falar um negócio desse. Por quê? Porque aquela vitória ali dos anos 80, ela acabou impondo e acabou criando uma certa regra, né? Eu entendo que o processo recente da política brasileira, ele acabou colocando em xeque essa regra, né? A regra da própria institucionalidade que vai sendo colocada, né, a partir das manifestações à esquerda que são construídas em 2013, mas principalmente a partir de 2014, com mobilizações pelo impeachment e esse crescimento da direita internacional. Então, eu acho que o que aconteceu foi esse momento de ruptura na história brasileira e esse setor ultraconservador que sempre esteve presente, ele pôde começar a dizer publicamente, ele pôde começar a se articular com as redes sociais. Então, aquele cara que acha que ditadura militar é o melhor regime, ele pode se articular com o outro que ele encontra numa comunidade, etc. E num determinado momento você permite isso graças a essa força que foi sendo construída dentro do antipetismo, né? Esse que foi, do meu ponto de vista, o erro de cálculo do tucanato, né? Eles achavam que aquele caldo todo iria desfavorecer o PT e lhes favorecer, quando eles construíram, na verdade, algo que estava muito mais à direita, né, do que a sua própria posição e que coloca, inclusive, os seus pressupostos em xeque, né, com uma diferença, que do ponto de vista econômico, isso serve para a gente entender assim, esse conflito Globo-Bolsonaro, Folha de São Paulo-Bolsonaro, Estadão-Bolsonaro. Politicamente, eles têm divergências. Economicamente, eles defendem o mesmo projeto. Tá? Então, a Globo apoia 100% as políticas do Paulo Guedes, o Estado de São Paulo também. Enfim, então é importante entender que isso vai acontecer dessa forma. E quando eu falo que o bolsonarismo se tornou maior do que o Bolsonaro, é porque, na minha interpretação, essa onda de direita ela veio para ficar. Né? Não é algo que, vamos supor, amanhã depois Bolsonaro deixa o país, ou Bolsonaro, sei lá, vai preso, ou qualquer outra coisa. Eu não acho que esse caldo que foi gerado nos últimos anos é algo que se encerra rapidamente. Né? Eu acho que sim, existe uma busca grande por lideranças ali dentro, e vocês já devem ter reparado, né? Qualquer um que chega lá e fala meia dúzia de palavras, em uma semana é alçado à posição
de grande intelectual, liderança, né? Sei lá, chega o Caio Coppola, fala meia dúzia de besteira lá na Jovem Pan e é alçado à condição de intelectual do bolsonarismo, etc. Então, eu vejo que há uma certa carência dessas lideranças, mas que vem sendo buscadas aí ao longo do tempo. Tá? Então, eu vejo dessa maneira. Não sei se te respondeu a contento. Respondeu sim, obrigada. A Obrigado a próxima você. pessoa que está com a mão levantada é a Nathalie Santana. Pode falar, Nathalie. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação, né, do auxílio emergencial com a popularidade do Bolsonaro que teve nessa última pesquisa e também, mesmo com todos esses escândalos de corrupção, ainda assim, né, continua crescendo. Legal. Nathalie, obrigado aí pela pergunta. Isso tem sido muito discutido, né, no último período, e eu acho que tanto à direita quanto à esquerda a gente tem visto posições lamentáveis assim na interpretação desses dados. Né? Vou explicar. Quando a gente vê esse estudo, né, porque a gente tem mania de olhar os grandes números, né? Então todo mundo olha lá que houve um crescimento no apoio ao Bolsonaro, ponto, no Brasil. Né? Mas quando a gente entra no detalhe dos dados, a gente vai notar que, na verdade, não é só um aumento de apoio na média. Isso tem uma característica social, a gente poderia dizer. O que está acontecendo? A gente tem uma perda de apoio dos setores que são mais educados e a classe média em geral. Então, classe média, né, em geral, pessoas que acompanham notícias, pessoas que estão se inteirando aí das informações, etc. Essas pessoas têm apoiado menos o Bolsonaro, então tem muita gente arrependida, né, nesse campo aí da classe média, um pouquinho ali das elites também. E ele tem ganhado um apoio enorme das pessoas mais pobres, em especial na região do Nordeste. Tá? Então, essa aqui é a explicação um pouco menos em bloco, né, quando a gente destrincha um pouco. E o que a gente está interpretando, né, desse tipo de relatório, de estudo que tem sido feito, é que esse é o impacto do auxílio emergencial. Né? Então, imagina esse dado que eu coloquei, Nathalie. Imagina que sua família ganha, por exemplo, R$ 89, ou vamos dizer que tem duas pessoas ali recebendo essa renda, nós estamos falando ali de R$ 180 a sua família, e de um dia para o outro você ganha 600, ou em alguns casos até 1.200. Né? Então, isso significou para muita gente, né, um ganho enorme do ponto de vista da condição econômica, né, das possibilidades de lidar economicamente ali com as dificuldades do dia a dia, e isso, sem dúvida, importa para essas pessoas muito mais do que qualquer outra notícia de autoritarismo ou notícia de corrupção ou qualquer coisa que o valha. Né? Então, quando eu falo que vejo posições lamentáveis, assim, eu tenho visto, em especial, em pessoas mais progressistas, né, essa ideia de que, então, o ajuste emergencial foi ruim. Né? Pensando que, poxa, nós tínhamos ali famílias recebendo 40, 70, 80, R$ 150 por mês, e a gente está falando que um auxílio desse é ruim, porque dá apoio para um projeto que é diferente do seu, que você não concorda, né? Então essa tem sido uma crítica que eu acho muito ruim, e uma outra também muito elitista, que é essa crítica de que pobre é burro, e, portanto, as pessoas votam no Bolsonaro, mesmo com tudo isso, não leem jornal e etc., que é uma crítica que, na verdade, desconsidera essa racionalidade que é muito grande nesse momento, que é uma racionalidade de, olha, eu estava ganhando R$ 100, agora estou ganhando R$ 600, a minha vida melhorou, não me importo quem está lá e etc.
né? Então, eu acredito que se os setores progressistas querem colocar alternativas a isso, eles têm que ser capazes de oferecer alternativas que, de fato, modifiquem, né, a condição dessas pessoas e que possam oferecer respostas concretas a esse tipo de coisa, né? Não adianta simplesmente observar isso como um dado que você vai culpar essas pessoas ou não vai ter essa devida interpretação, né? Então, infelizmente, o Brasil é um país muitíssimo desigual e esse auxílio, apesar de ser um valor muito ruim do ponto de vista das necessidades básicas das populações, né, em geral, quando a gente pensa aí em necessidades básicas calculadas por DIEESE, etc., esse valor está muito aquém, mas o Brasil está tão ruim nesse critério que qualquer ajuda é percebida como algo muito significativo. Não sei se te respondeu, Nath. Perfeitamente, professor. Obrigada. A próxima pessoa inscrita para falar é a Suzana. Pode falar, Suzana. Ops. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu não tenho muito... Tudo bem. Eu não tenho muito uma pergunta assim muito elaborada, porque eu acho que até eu estou um pouco confusa, que a pergunta já é um pouco confusa, mas eu queria, continuando um pouco da resposta que se deu agora, falar um pouco dessa esquerda, assim, porque eu acho que a gente vive um cenário muito novo, assim, que realmente é o que você falou, veio talvez aí desde 2014, né, 2013 aí nessa questão, mas que é a esquerda que hoje tem uma cara petista, né, e um PSDB aí que perdeu força, perdeu poder, e o bolsonarismo aí talvez se estenda para além do próprio Bolsonaro. E, enfim, uma coisa que eu sinto muito é que eu acho que a mídia, ela insiste muito nesse antipetismo, então a mídia vai evitar o tempo inteiro articular com o PT, ou sempre evitar... como eu posso dizer? Eu sinto que a mídia insiste na esquerda como essa esquerda petista, que não faz autocrítica, que é a coisa que eles adoram falar. E, enfim, então não ajudam a gente nessa discussão, assim. E pensando, acho que como mobilização da esquerda e vendo, por exemplo, a ausência do Ciro Gomes, né, que se a gente pode considerar ele de esquerda, não sei, mas a ausência do Ciro Gomes nas eleições, no segundo turno, a ausência do Fernando Henrique Cardoso, que também é uma referência aí que ele ainda consegue, talvez, articular um pouquinho, né, com a esquerda, ele às vezes ainda, ele é mais sensato, né, algumas pessoas soltam, aí também teve essa ausência no segundo turno. Então, a minha questão que fica é, aonde que essa esquerda tá, assim, porque você fez essa crítica à esquerda e é uma coisa que eu sinto muito, que a esquerda está desarticulada. Eu sinto que o PSOL, ele tá tentando aí talvez tomar uma frente maior, talvez ser uma oposição maior e talvez se desvencilhar do PT, mas eu acho que a esquerda não está conseguindo justamente fazer isso que você falou, de articular e de conversar e não sei, eu queria talvez te ouvir mais, falar um pouco assim de que rumos essa esquerda está tomando e de que maneira a gente pode construir isso, porque eu acho que às vezes a esquerda fica presa num discurso muito pronto, que não está mais funcionando e que a gente só está perdendo espaço e diálogo e pessoas, assim. Então, não sei, foi meio uma pergunta, meio uma reflexão aí, se você puder falar mais. Obrigada. Valeu. Suzana, eu acho que a tua colocação é muito interessante, muito legal para a gente pensar um pouco, né? Porque eu acho interessante essa história, né, de falta de autocrítica, né? Imagina que nesse cenário todo, eu acho que quem mais tinha que fazer autocrítica é o PSDB, né? Que foi isso, né? Os caras colocaram fogo no parquinho achando que iam se beneficiar, se lascaram, perderam o partido para o Dória, né? Agora, tipo, e eu nunca vi ninguém cobrar autocrítica deles. Porque se foram contestar a eleição ali, dizimaram o partido, né? Então, eu acho que sim, tem um exagero, e eu acho que a tua interpretação está correta sobre a mídia, porque é exatamente isso que eu falei do que, na minha interpretação, eu chamo do ajuste do golpe, né? Ou seja, essa ideia de que eu tenho que bater no bolsonarismo, mas eu não posso fazer com que essas pessoas voltem para o petismo.
Então eu tenho sempre que bater no bolsonarismo e bater no petismo para ver se eu consigo canalizar para uma coisa mais nessa centro-direita, que seja um projeto liberal na economia, mas que seja um pouco mais civilizado, digamos assim, do ponto de vista político, né? Então, como é que eu vejo a esquerda, né? Eu acho que hegemonicamente, né, isso tem uma explicação histórica, né? O PT foi construído, né, ali a partir daquela movimentação dos anos 70, se constrói ali nos anos 80 como esse polo agregador da esquerda brasileira. Então é diferente da história de outros países que você teve esses outros setores, né? Aqui no Brasil não, foi movimento sindical, movimento comunitário, comunidades eclesiais de base, ex-guerrilheiros, intelectuais, artistas, tudo isso se juntou no PT, né? E por muito tempo isso tudo foi PT, de maneira que a esquerda que não veio do PT hoje em dia, ela é uma esquerda bem pequena do ponto de vista proporcional. A imensa maioria dos partidos, os movimentos, tudo isso ou ainda está dentro do PT, da esfera, né, de influência do PT, ou saiu do PT, né? E aí inclui o PSOL, PSTU, etc., né? Então, isso teve uma característica, né, que conforme o PT foi se ajustando à máquina, né, conforme o PT foi se ajustando ao poder, conforme o PT foi tentando essa proposta de conciliação, de se adaptar, né, a essas características da sociedade brasileira, né, ele foi envolvendo também um setor muito grande da esquerda nesse programa de conciliação, né? Então, o PT retirou o apoio das bases, retirou o pé do movimento sindical, tirou o pé dos movimentos comunitários, tirou o pé de enfrentamentos mais aguerridos aí no campo do trabalho, de moradia, de terra e etc., em função de um projeto de poder que se desse dentro da institucionalidade do Estado, né? E com isso, ele contribuiu com uma desmobilização enorme, né? Então, eu digo assim, quando a gente faz uma crítica ao PT, né, da esquerda, digamos assim, né, não uma crítica de direita, a gente tem que reconhecer que esse esforço do PT, por exemplo, de tornar os sindicatos uma máquina de geração de votos, isso tem que ser levado em conta na hora da gente explicar a crise do movimento sindical, né? Essa ideia de você misturar o tempo todo pautas políticas e eleitorais com pautas concretas, né, de você chegar lá no movimento popular e tentar ficar colocando pautas do partido, era Lula livre na ocupação de sem-teto e etc. Esse tipo de coisa, né, e essa cooptação das lideranças, isso contribuiu muito com esse distanciamento, né, o distanciamento do PT da classe trabalhadora de maneira geral, é resultado dessa mudança de projeto, né, desse ajuste a um partido que disputa eleições e visa conquistar um espaço dentro do poder, né? Então, acho que a gente vive hoje os problemas do petismo, né, a sua dificuldade, né, que talvez as pessoas leiam isso mais no debate da política dos candidatos, né? Um pouco essa crítica do PSOL, a crítica do Ciro, que é essa crítica de que o PT ou entra como fator hegemônico ou não entra, mas tem uma posição à esquerda também que sempre foi isso, assim, né? Por exemplo, mobilizações que a gente estuda ou eventualmente participa, né, que às vezes eles têm essa posição de que, assim, se a minha posição não vence, eu prefiro que o movimento perca do que eu perca a minha hegemonia ali dentro, né? Então isso, de fato, é um fator importante e acho que qualquer alternativa de esquerda vai ter que pensar sobre isso, né? Uma outra coisa que complica, eu acho que é essa cabeça puramente eleitoral, né, de achar que porque elege o fulano ou o ciclano, você resolve o problema, né? Tem grande parte da esquerda que está achando que se conseguir eleger o Lula, o Ciro, ou para alguns que estão sonhando numa chapa Lula-Ciro, isso resolve o problema brasileiro. E, na verdade, não é, né? A gente sabe que o problema é muito maior do que isso, né? Não só quando a gente fala de extrema-direita, mas de projeto de transformação para o Brasil, né? Então, eu acredito que qualquer projeto de esquerda nesse momento tem que, ao mesmo tempo que combate
essa nova direita e a velha direita, né, olhar de maneira autocrítica para a esquerda e recusar essa distância das mobilizações populares, recusar essa distância dos processos concretos de luta, recusar essa ideia de escolher o grande salvador, né? Então, assim, tem os lulistas fanáticos, os ciristas fanáticos, com essa ideia de que a eleição dele é a resolução. Isso está longe de ser verdade, né? O Brasil precisa de um projeto concreto de transformação, né, muito mais significativo e aprofundado, não só para essas soluções mais imediatas, mas para um projeto de mais longa duração que possa oferecer uma alternativa, né? E tem uma outra coisa assim que eu acho que tem complicado, que é esse comportamento e cultura de redes sociais, sabe? Eu tenho visto assim que a gente está indo para um caminho assim de um discutir com o outro, de determinados conceitos, de determinado modo de se posicionar, que eu acho que é completamente destrutivo, assim, né? Então, e esse comportamento, quando eu falo de rede, ocorre na rede, mas tem acontecido também fora das redes, né? Essa ideia de a esquerda importar um monte de conceito liberal e aí começa a operar nessa lógica liberal, de renunciar ao seu racionalismo histórico, né? Ou seja, poxa, você vai fazer um debate, é um debate racional, sabe? Um coloca um argumento, outro coloca o outro, e você vai fazer o combate, o enfrentamento, para essa coisa do comportamento de manada, de cancelamentos, de essas posições de que, porque você tem essa característica, você não participa daquela luta e estimula tipo essa distância entre as pessoas, a competição mesmo dentro dos setores mais progressistas. Então eu acho que esses são entraves importantes que eu acredito que para qualquer tipo de construção, né, a gente tem que olhar de maneira crítica, por um lado, para essa burocratização da esquerda, que eu acho que tem a ver com petismo, tem a ver com grande parte de setores do PSOL, né, esses setores que estão mais próximos do petismo, não tanto outros, né, e também tem que colocar em xeque, do meu ponto de vista, essa importação liberal que tem sido feita de maneira acrítica, né, dessas abordagens assim individualizantes, que separam as pessoas ao invés de unir, essa fuga da racionalidade, né, no debate, para a gente conseguir, de fato, construir uma alternativa diferente e que não seja uma alternativa de gestão, né, disso que está colocado no Brasil, né? Eu tentei mostrar, quando falei das crises, que assim, a gente tem inúmeros problemas e, portanto, uma gestão mais ou menos de conciliação, uma gestão que tente atender todos os interesses, etc., não é uma solução possível, né, para uma esquerda que de fato queira assim se chamar, né? Não sei se te respondeu. Obrigada, Felipe. A próxima pessoa que quer falar é a Letícia Yumi. Me ouvem? Oi, vocês me ouvem? Oi, Letícia, tá bem baixo o volume. Eu vou tentar aumentar aqui. Bom, mas daria para ouvir a pergunta assim? Acho que agora melhorou, pelo menos para mim, sim. Tá. Então, boa noite. Felipe, você até mencionou na sua fala, né, um pouco sobre as eleições norte-americanas, né, dos Estados Unidos agora. Você acredita, como você acredita que essas eleições vão ter impacto na política brasileira, né? Se a possível eleição do Biden vai ter algum impacto aí na popularidade ou no nome do Bolsonaro mesmo dentro do Congresso? E se isso é uma questão para a gente se preocupar, a gente no sentido da esquerda e dos estudantes, das pessoas não influentes? Legal, Letícia. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, né, não sei até que ponto o pessoal que está assistindo aí conhece, né, tem uma disputa
grande agora para eleições que vão acontecer ainda esse ano para a presidência dos Estados Unidos. De um lado, Trump tentando se reeleger, do outro lado, os democratas com o Biden, ou Biden, né, dependendo de como é que cada um pronuncia. Grande questão que está colocada aí, acho que vocês devem saber, os Estados Unidos têm um sistema de representação que é diferente do nosso, né? Não é o voto direto, né? Ali você tem os representantes por estados, e aí os estados eles trabalham com diferentes regras, né? De modo que você tem estados, por exemplo, que se um determinado candidato, vamos supor, né? Você tem ali o Trump e o Biden, né? Vamos supor que a eleição dá 51% para o Biden e 49% para o Trump. Tem estados que têm regra de que, como um deles ganhou, todos os representantes daquele estado votam para aquele candidato que ganhou. E, na verdade, quem elege o presidente, né, é esse colegiado, digamos assim, dos representantes dos estados, né? Então, isso permite uma coisa que no Brasil não existe, que é o que aconteceu, né, na própria eleição do Trump, que um candidato com menos votos consiga se eleger, né? Então, o que a gente está olhando aí nessas pesquisas, quando o pessoal fala, o Trump está perdendo, o Biden está ganhando, isso é a pesquisa, essa última que saiu agora, né, que manteve a distância dos dois candidatos. Isso significa que, no voto popular, o Trump está com menos votos, mas é preciso também analisar depois essas estimativas por estados, porque às vezes, e foi essa a estratégia do Trump, né, com Cambridge Analytica, e quem não assistiu aquele documentário, né, Privacidade Hackeada, acho que vale a pena assistir para ver um pouco como é que isso se operou ali nos Estados Unidos, mas eles conseguiram mudar, né, esses estados ali que estão em disputa e etc., com pouca mudança de voto, mas aquilo teve um impacto importante. Então, a primeira coisa tem que olhar isso. Eu acho que pode ser que sim, os democratas vençam, mas, né, a máquina ainda não entrou em jogo do jeito que eu acho que vai entrar, né? 2, eu acho que sim, isso tem impacto no Brasil, né? Do meu ponto de vista, como eu coloquei, eu acho que o governo Bolsonaro fez uma aposta, né? E que é uma aposta que, do ponto de vista da tradição das relações exteriores, em geral, não se faz, né? Porque é isso. A diferença entre Estado e governo é essa, né? O governo troca e o Estado se mantém, né? Então, em geral, quando você faz políticas de relações exteriores, você faz políticas entre Estados que não estão suscetíveis a esse tipo de mudança, né? E no caso do nosso governo, a gente acabou acabou entrando nessa estratégia aí de essa relação unilateral, né, com o governo Trump, não com o Estado dos Estados Unidos, e isso certamente pode ter consequências, né? Eu acredito que se os democratas se elegerem, isso traz um golpe aqui significativo para o governo Bolsonaro, vai ser mais um problema aí para eles resolverem. Tá? Agora, de qualquer jeito, eu não acho que isso é algo completamente determinante, que derruba o governo Bolsonaro, nem nada, mas eu acho que é algo que complica ainda mais, né? A gente acabou colocando todos os ovos numa mesma cesta e a gente está com o risco dessa cesta cair, né? E, portanto, daí até conseguir outros ovos e outras cestas, etc., a coisa pode ser complicada. Então, eu acho que sim, isso pode ser mais um fator de complicação do governo Bolsonaro. Não sei se te respondeu aí. Respondeu sim. Obrigada. A próxima pessoa inscrita é o Rafael, da Filosofia Unesp. Pode falar, Rafael. Alô, estão me escutando? Sim. Certo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu iria fazer uma pergunta, mas acho que ela já foi respondida ao longo da exposição da resposta das outras perguntas. Então, vou fazer outras questões mais simples em relação a, por exemplo, esse último momento que a gente tem aqui na América Latina e no Brasil. Primeiro, o cenário que se apresentou no Chile, né, há um tempo, e nos Estados Unidos, em Minneapolis, com frentes de resistência massificado nas ruas,
contra aspectos no Chile, contra aspectos da política neoliberal, né? E nos Estados Unidos com pautas raciais, mas também na América Latina com essas pautas, né, dos povos originários, no caso. E aí a gente entra nessa pandemia e, pelo menos pelo primeiro momento, a gente teve uma suspensão, assim, em diversos setores da esquerda na ação de rua. Uma luta, diria, não institucional. Aí a pergunta seria, basicamente, esse período que estamos vivendo acabou despertando, por exemplo, a possibilidade de se criar comitês comunitários, ações de redes de apoio de solidariedade, né? Algumas bastante expressivas que aconteceram, por exemplo, nas favelas de São Paulo e em quase todo canto. Queria saber se você conseguiria traçar alguns aspectos positivos ou negativos desse modelo de luta, de como a coisa se configurou agora durante a pandemia, e a distância entre o trabalho que está sendo realizado e o trabalho que precisa ser feito para a gente conseguir engendrar uma luta nos marcos do que aconteceu no Chile, na América Latina, né, no Equador também, e em Minneapolis. E aí talvez, tipo, passando por cima, né, sem querer esquecer, dos atos antifas que aconteceram há alguns meses, aqui no Brasil mesmo, que talvez, não sei, aí já é uma avaliação minha, tenha surgido como um efeito bastante positivo, porque a extrema-direita parece ter recuado das ruas. Então, não sei se você conseguiria aí apresentar alguma relação entre esses pontos, ou eventualmente, né, na verdade, nem tenha relação entre esses pontos. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, eu acredito que é o seguinte, né? Sem dúvida, nós tivemos fatores interessantes sendo desenvolvidos. Eu acho que você menciona dois aqui no Brasil que eu acho que são fundamentais, né? Um deles, esses projetos de solidariedade, principalmente nas regiões periféricas, e o segundo, esse crescimento do antifascismo em geral e as expressões mais combativas do antifascismo nas ruas. Então, do meu ponto de vista, eu julgo esses fatores como fatores que são importantes, né, e devem ser destacados nesse contexto, mas, pelo menos na minha avaliação, eles são ainda bastante limitados, né? Limitados do ponto de vista do tamanho das experiências, em que medida essas relações vão poder se converter em relações políticas, e principalmente em um problema de cultura política, né? Então, aqui a gente entra de novo, né, nessa autocrítica que, do meu ponto de vista, precisa ser feita da nossa esquerda recente, né? Se você está lembrado, né, a gente teve uma esquerda que, nas últimas décadas, digamos assim, né, o seu objetivo, né, principalmente por estar no poder desde 2003 no governo federal, né, foi muitas vezes enfraquecer os processos de luta popular e de domesticar esses projetos, né, reivindicativos ou de mobilizações de rua e etc. De modo que eu acredito que a esquerda brasileira ela está profundamente engendrada aí com essa ideia, né, de uma esquerda comportada, uma esquerda domesticada, uma esquerda muito pouco combativa, né, e algumas mobilizações que avançam, né, nesse sentido são questionadas aí no seio dessa própria esquerda, né? Então, a gente tem algumas expressões aí, 2013 foi um exemplo, outras que acontecem depois disso, greves espontâneas, mobilizações um pouco mais radicalizadas, mas eu acredito que existe um certo limite do ponto de vista da cultura política construída, né, e estimulada por amplos setores da esquerda aqui no Brasil no último período, que colaboram
com essa dificuldade na hora de se mobilizar de maneira mais combativa, né? Se você acompanhou, você citou os antifascistas, você deve ter acompanhado que tinha amplos setores da esquerda olhando aquilo e achando um absurdo, né? Como assim, né? A gente falando nem fascista, nem antifascista, né? Defendendo essa ideia de um diálogo com uma pessoa que está defendendo AI-5, ditadura militar ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu acredito que sim, desde dos últimos anos a gente tem visto coisas muito interessantes acontecendo, mas eu acredito que o que tem de mais relevante nesse momento é conseguir massificar essas experiências de modo a mobilizar e modificar essa cultura de esquerda, que é essa esquerda bem comportada, essa esquerda voltada para as eleições, né, para agradar gregos e troianos e poder vivenciar com mais intensidade experiências como foram essas que você mencionou em Chile, em Estados Unidos, que foram mobilizações mais amplas, mais combativas, né, que conseguiram combater aí pelas suas pautas de maneira mais dura, né, do que, em geral, a gente tem visto em outros contextos, né? Então, esse é um aspecto fundamental, e quando você fala o que está sendo feito, né, então a gente consegue encontrar muita coisa interessante do meu ponto de vista que tem sido feita, né? A gente falou aqui desses trabalhos comunitários, a gente falou dessas construções de movimentos e grupos antifa, mas existe, por exemplo, um setor minoritário no sindicalismo que vem trabalhando, né, com esse sindicalismo combativo, com um sindicalismo revolucionário, um sindicalismo de base, que eu acho que também é bem minoritário, mas é muito interessante no campo do trabalho, né? Tem iniciativas no campo comunitário que vem tentando, né, construir esses laços de solidariedade, construir lutas aí, né, de moradia pela terra, contra a violência policial e outras reivindicações importantes do ponto de vista do território, em especial nas periferias, mas também são esforços minoritários e muitas vezes isolados. Mesma coisa no movimento estudantil, né? A gente tem expressões mais autônomas, mais independentes, com essa necessidade de construir um movimento pela base, um movimento democrático, contra a burocratização, que tem uma perspectiva que extrapole essa ideia de eleição para CA, IDA, IDCE e etc. Né? Então, eu vejo muitas coisas positivas acontecendo, mas, quando a gente olha a correlação de forças, né, eu acho que, em comparação com esse crescimento do setor conservador, são experiências muito pequenas, e mesmo dentro desse setor, né, das lutas populares, os movimentos sociais, ou daquilo que a gente poderia chamar de campo progressista ou esquerda, de maneira mais geral, são experiências que vêm tendo muita dificuldade de crescer, né, também em função dessa cultura política que essa esquerda adotou aí no último período, né? Então, eu acredito que o desafio seja fortalecer essas experiências e conseguir criar projetos menos isolados, menos ampliados e evitar, né, essas cascas de banana que eu mencionei, como essas importações liberais ou o flerte com concepções burocráticas e autoritárias, né, que tem gravitado aí em torno da esquerda também, de modo que se consiga avançar concomitantemente com um projeto concreto nesse sentido, né, que seja um projeto de classe, que seja um projeto combativo, um projeto independente, um projeto profundamente democrático, e que consiga, de fato, fazer frente a essas duas grandes questões que tocam o Brasil na atualidade, né, no campo econômico, essa enorme desigualdade, injustiça social, no campo político, essa ascensão conservadora com ameaça de golpe e ameaça de repressão endurecida do ponto de vista político, esse absurdo completo que é a manifestação racista que a gente vê no dia a dia, né, inclusive de instituições, inclusive de setores aí
variados na nossa sociedade, né, as expressões da violência contra a mulher, contra a população LGBT, etc. Então, eu acredito que são esses projetos que têm que, enfim, tomar um direcionamento político nesse sentido e conseguir se articular em algo maior, né? Não cair nessa ideia de que quem é gay luta pelo direito dos gays, quem é negro luta pelo direito dos negros, quem é, enfim, separando as lutas, né? O desafio é conseguir criar um movimento, né, de base classista e que consiga fazer dialogar dentro dele questões de raça e etnia, questões de gênero e sexualidade, consiga, né, trabalhar todos esses aspectos e promover a solidariedade, né? Eu acho que a lição que fica contra essa influência liberal é exatamente essa, né? O que é necessário para construir força social, né, é mais gente, projetos mais robustos, né, organizações de massa, né, movimentos de rua combativos que rompam aí com esse bom mocismo que a esquerda construiu no último período. E eu entendo que o caminho está um pouco por aí, é um caminho, sem dúvida, muito difícil, né, mas que eu enxergo algum tipo de possibilidade, né, muito maior do que essas possibilidades que têm sido discutidas aí na esquerda mais mainstream, de elege Cicrano ou Beltrano, aliança do Ciro com Lula, com o Fernando Henrique e outras coisas que eu acho que podem trazer algum tipo de avanço aqui e acolá, mas são profundamente insuficientes, né, do que o Brasil precisa nesse momento. Não sei se te respondeu aí. Enfim, obrigada, Felipe. A próxima pessoa inscrita é a Mariana Bastos. E, pessoal, eu já encerrei as perguntas para a gente não passar muito aqui do tempo, né? Então, só tem mais 2 perguntas para serem feitas, a da Mariana Bastos e a da Nathalie. Pode ir, Mariana. Ela disse que está sem microfone nos comentários. Eu não achei. Acabei de ver aqui o comentário dela. Vou ler a pergunta dela, então. Gente, estou sem microfone. Fugindo um pouco do assunto, mas gostaria de pedir para que o Felipe falasse um pouco sobre o cenário político atual, sobre as eleições... Peraí, me perdi aqui. Sobre o cenário político atual, sobre as eleições da cidade de São Paulo, com Russomano e Covas na frente. Talvez sobre o governo de Covas e a ausência de uma esquerda forte também. Até sobre pensar na grande influência de São Paulo, os impactos dessa eleição e o reflexo dela nacionalmente. Pode colocar a outra pergunta, e aí eu respondo as duas. Tá bom. Nathalie, a próxima pergunta é sua. Se quiser fazer já, ele já responde as duas juntas, por favor. Beleza. A minha é só para tentar entender mais ou menos como mesmo durante, né, a pandemia, o anticientificismo continua a reinar na classe média, né, e na classe política. Legal. Então, gente, eu respondo as duas aqui. Eu acho que esse cenário que eu tracei, ele ajuda a entender um pouco o que está acontecendo em São Paulo e um pouco do que vem pela frente aí nas eleições municipais, né? Eu entendo, né, quando a gente caracteriza esses campos, né, como é que eu estou situando aqui mais ou menos, né? Nós temos esse campo da extrema-direita, que para mim é o principal campo em aberto aqui em São Paulo ainda, ou seja, o bolsonarismo não tem um candidato ainda em São Paulo, mas provavelmente vai ter, né? Eu acho que esse candidato deve vir forte, né, mas ainda não está aparecendo muito em pesquisas e tal, então essa é uma questão importante. Eu acho que o Covas entra também como um candidato forte, né, principalmente com a máquina política a seu favor e pelo próprio perfil, né, do estado de São Paulo. E a gente vai ter aí na esquerda, né, eu acho que 2 campos aí com mais força, né? Uma candidatura que tem surpreendido do ponto de vista da quantidade de eleitores é essa candidatura do PSOL, né,
com o Boulos e a Erundina, e me chamou a atenção que muitos petistas históricos estão mudando seu voto para essa candidatura, né? E eu não sei até que ponto o Tato, né, ele vai conseguir disputar mais seriamente com esse campo, né, do PSOL, digamos assim, e como é que o Márcio França vai se situar aí nesse processo, se aquela força toda, né, que foi demonstrada ali, de alguma maneira tem influência sobre São Paulo, né? Então, eu acredito que dificilmente você vai ter um segundo turno com 2 candidatos à direita, porque isso, para vocês pensarem o Brasil, vale uma regra, assim, né? Tem mais ou menos 25% de pessoas que são progressistas, 25% que são conservadoras, e você tem uns 50% ali no meio que vai para lá, vai para cá, né? Então, vamos pensar, no campo da esquerda, né, você vai ter essa disputa aí, que vai entrar Boulos, Erundina, o Tato, e vamos ver como é que o Márcio França mais ao centro aí se situa, e à direita nós vamos ter Covas, Russomano, e vamos ver como é que abre esse campo do bolsonarismo, quem é que vai encampar essa bandeira em São Paulo, né? E eu imagino que a eleição vai acabar se decidindo, né, com uma alternativa aí de cada um desses campos, e vamos ver como é que a coisa se manifesta, né? Eu também não gosto de fazer muita previsão, mas, né, evidentemente está longe de ser o que eu desejo, né, mas do ponto de vista da análise política, eu acho que esse campo centro-direita, talvez, né, seja um campo que vem com muita força. Tá? Eu acho que tem mais chance na minha análise nesse momento, né? Isso, obviamente as coisas podem mudar muito, mas eu acho que tem mais força do que as propostas que estão no campo da centro-esquerda ou mais da esquerda mesmo. Tá? E sobre essa pergunta do anticientificismo, né, isso mostra um pouco, acho que a característica, tem um pouco que é Brasil e tem outro pouco que é mundo, né, gente? Eu acho assim, que vocês que são na maioria mais novos não viveram isso, mas eu me lembro de anos atrás, eu olhava umas coisas que aconteciam nos Estados Unidos e parecia um absurdo do mundo americano, né? Tipo essa história de antivacina, que lá já tem há muito tempo e tal. E, na realidade, eu acho que tem uma influência, né, dessa extrema-direita mundial e toda essa estratégia de comunicação deles que tem sido bem montada para o projeto que eles têm defendido, então eu acho que isso tem contribuído. Tem contribuído também um problema dos próprios cientistas, né? Vocês já devem ter ouvido essa crítica, mas essa é uma crítica que, em geral, a esquerda tem feito, mas eu acho que ela é muito acertada, de que os cientistas eles ficaram muito restritos ao espaço acadêmico, aos periódicos acadêmicos, né? Um pouco por vontade, um pouco pela necessidade, porque você é cobrado também para publicar em periódicos bem avaliados e etc., né? De maneira que a sociedade como um todo ela acabou se distanciando da discussão científica, né? A discussão científica virou coisa de cientista e o cientista, não raro, se posicionando de maneira arrogante em relação à própria sociedade, né? Eu acho que esses fatores e as nossas deficiências de formação, e quando eu falo isso, não é gente que não estudou, eu sempre falo isso para vocês, gente. Gente que estudou nas melhores universidades do país, você vai ver as coisas que defende do ponto de vista de análise da realidade, as pessoas vivem em outro mundo, assim. Então não é um problema de ter ou não ter educação, é que educação, né? E a nossa educação, de maneira geral, trabalha muito mal essas questões, né? Então eu acredito que essa soma de fatores, ou seja, a influência do exterior e a difusão desse ideário da extrema-direita anticientífica mundial, somado com esse isolamento do mundo científico, né, um pouco, inclusive, por culpa da comunidade científica, a sua própria arrogância, a sua dificuldade de conversar com as pessoas comuns, digamos assim,
vem fortalecendo esse tipo de coisa para além dos interesses em jogo, né, gente? Eu não acho, por exemplo, que quando um Roberto Justus defende o que defende, né, ele, no início da pandemia, falou ali que seriam alguns poucos milhares de velhinhos que morreriam, que não podia parar a economia esses dias, em vez de se desculpar, reforça de novo a mesma posição, né? Colocando esse falso dilema da economia versus a saúde. O Justus é um cara muito inteligente, né? Não há dúvida disso. Sem dúvida ele sabe o que está em jogo, mas ele está defendendo, né, essa ideia de que as coisas não podem parar para que as empresas dele voltem a ganhar dinheiro. Ele está defendendo esses interesses. Então, eu estou querendo dizer para vocês, essa posição anticientífica, um pouco é ignorância, outro pouco é interesse, né, outro pouco é influência e acreditar em teorias conspiratórias, etc., de modo que esse é um terreno que também vai precisar de uma atenção muito especial quando a gente falar de um projeto transformador, né? Ou seja, como é que você retoma, que tipo de educação você quer promover, né? Isso foi uma das coisas que a esquerda no poder mexeu muito pouco, né? Colocou pessoas na universidade, na escola, mas discutiu muito pouco o que as pessoas vão fazer na universidade, o que as pessoas vão fazer na escola, né? Então, essa é uma questão importantíssima, né? Que é que tipo de educação a gente quer, né, para o Brasil, que tipo de projeto a gente quer, né? E justamente a gente tem as forças se enfrentando, né? Qualquer tipo de projeto um pouco mais crítico tem enfrentado, por um lado, medo, né, nos setores progressistas, por outro lado, acusações aí de doutrinação, ideologia de gênero, qualquer outra coisa que a gente vê, né, no campo conservador, né? Campo que, vale mencionar, né, vai apontando a todo momento essas contradições entre o que prega e o que faz, né? Acho que esse caso da menina que foi estuprada e teve esse episódio pavoroso aí no último final de semana mostra isso, né? É todo mundo preocupado com a vida e destroça a vida da menina que já estava com a vida destroçada em nome da proteção, né, de uma suposta proteção, né, de um feto que estava na barriga dela, né? Então eu acho que esse tipo de coisa mostra muito bem como é que funcionam as coisas, né? Eu costumo dizer que é muita gente preocupada com a vida antes dela vir a lume, né? Mas assim que essa vida vem a lume, grande parte dessas pessoas odeia a própria vida, né? Então eu acho que esse tipo de caracterização, esse tipo de reflexão tem que ser colocado e não há outra forma senão por meio de essa educação crítica que vai ter que ser construída. Obrigada, professor. Obrigada, Felipe. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que veio, né? A gente superou, eu acho, as expectativas de inscrições logo no primeiro dia. Foram 200 e quase 250 inscritos em pouquíssimas horas de inscrição. Então, eu quero agradecer a todo mundo que veio, que ficou, que participou. Foi muito importante, eu acho. Quero agradecer ao professor Felipe também por estar sempre tão disposto a fazer os eventos com a gente e sempre ajudando a gente a manter o pensamento crítico forte aí e a promover sempre um debate com a gente. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês. Eu estou disponível para outras atividades, né? Eu dei esse panorama geralzão. Se houver outros interesses, a gente pode aprofundar aí também em outros temas, trazer outras pessoas também, para a gente conseguir manter esse espaço que eu acho que é muito importante. Parabéns pela iniciativa, pelo teu trabalho. Obrigada. O pessoal está falando aqui no chat que quer mais. A gente marca mais, sim. Tá bom, vamos marcar assim. Dá para ser com outras pessoas, de dentro ou de fora, a gente combina. Sim, pode deixar que a gente se fala. Então, legal, obrigada. Então. Obrigado, Vitória. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.